Estava aqui, na realidade eu vinha de um lugar e comecei a pensar em dois versículos, né? Um deles está aqui em Isaías, né? Texto áureo, né? Um texto muito conhecido no meio evangélico. Isaías 40, verso 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Nós sabemos que a águia, ela dura em média, a expectativa de vida, né, da águia é em torno de 150 anos. Quando na metade da sua vida, aos 70, por volta de 70 anos, ela sobe a um lugar muito alto e ela começa ali uma renovação dolorosa, uma renovação que dura ali meses, né? E ela arranca penas, ela arranca o bico, ela bate o bico, ela quebra as unhas, e ali passa aquele processo crescendo. Mas ela depende da ordem natural da criação de Deus. E quando nós olhamos para esse fator de esperar no Senhor, é porque nós colocamos a própria Escritura como única regra de fé e prática. Se pecamos, nós pedimos perdão, nos reconciliamos com Deus e voltamos à prática das primeiras obras, né? É isso que Jesus fala à igreja de Éfeso, né? De Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a ordem e a advertência para aquela igreja é que ela se lembrasse de onde ela havia caído, se arrependesse, né, das suas obras, e ela deveria então voltar à prática dessas primeiras obras. Nós então podemos entender que a santidade ela não é um estado mental apenas, intelectual, né, psicológico, mas ela é também a prática, aquilo que é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Tudo que for de boa fama, perfeito, agradável, honesto, justo, diante das Escrituras, e tudo que vistes e aprendestes, né, dos apóstolos, da doutrina cristã, isso nós devemos praticar. Isso daí é andar nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né, após o recebimento da graça, de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. E Jesus diz que aqueles que permanecerem até o fim nas suas obras, estes é que serão salvos. Apocalipse capítulo 2, verso 26. Então é esperar no Senhor. Esses que esperam no Senhor, eles são renovados, eles entram na intimidade com Deus, como nós vemos ali, né, Asaf, no Salmo capítulo 73, no verso 17. Ele começa a considerar muitas coisas e ele vê que aquilo é muito, muito difícil, né, dificultoso para as nossas mentes, para os nossos corações entendermos determinadas coisas do dia a dia, da vida, das frustrações, das decepções, das derrotas. Mas quando ele entra no santuário de Deus, então ele atina para o fim daqueles que não temem a Deus. Então isso é renovar as forças, é esperar em Deus. E esses Deus os eleva como águia, né? Em contrapartida, nós temos aqui em Obadias, que é um dos profetas menores, né? Profeta menor não significa que ele é de baixa estatura, né? Profeta menor é o tempo de duração do seu ministério profético. Obadias só tem um capítulo. Então no verso 4 diz o seguinte: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dela te derribarei, diz o Senhor. Então essas são pessoas que elas próprias se alavancam, elas próprias começam a tomar as suas próprias decisões, elas próprias atropelam as Escrituras. E a Bíblia diz no Salmo 9,17 que não só os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios, no Salmo capítulo 10, verso 4, são todas aquelas pessoas que não consideram as coisas de Deus. Eles sabem que é verdade, eles sabem da veracidade da própria Escritura, mas eles ignoram, eles desprezam. Não só estes serão lançados no inferno, bem como aqueles que se esquecem de Deus. Aqueles que como noiva eram conduzidos por Deus no deserto. Eles estavam em terra estéril, muitas vezes não produzia. Onde eles estavam, eles não tinham muitas vezes recursos, né? A gente muitas vezes vai passando
os anos e a gente não tem aquilo que a gente quer, mas nós sabemos que nós estamos buscando a Deus. Nós não vivemos por vista e nem por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então essas pessoas estavam buscando, mas um dia elas se deixaram levar pelas más conversações, pela corrupção do gênero humano, e então se afastaram do Senhor. E aí elas começam a se alavancar, né? Tudo aquilo que era pecado hoje já não passa mais a ser pecado. Então a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne gera uma soberba da vida, e essa pessoa ela se alavanca, ela coloca o ninho entre as alturas. É a mesma coisa que fez Satanás. Então Deus diz: se te remontares, se você colocar o teu ninho como águia. Então nós temos aqui dois tipos de águias, né? Aquela que espera no Senhor e aquela que a si mesma se exalta. Deus vai derrubar essa pessoa. Então, que nós possamos ser como Isaías 40:31, esperar no Senhor, renovar as nossas forças e caminhar de fé em fé e de glória em glória. Deus abençoe.